Olá pessoal, eu sou Ifatebê Akandi, sacerdote de Macumba Carioca. Então vou falar um pouco aqui agora sobre o culto de Macumba Carioca, que é o primórdio dos cultos de religiões de matriz africana, é o início de tudo. Então a Macumba Carioca que é a grande mãe da Umbanda, a mãe da Quimbanda, e também é a origem de onde saiu a ramificação dos candomblés e dos outros cultos de matriz africana que temos aqui no Brasil. Então a Macumba Carioca ela veio numa descendência do culto de Cabula. E o culto de Cabula ele veio pelos negros africanos escravizados, que praticavam a sua cultura, que praticavam os seus rituais. O culto de Cabula é originário muito de Bahia, do Espírito Santo, e também que chegou aqui no Rio de Janeiro. Ele deu origem à Macumba Carioca. Então, o culto de Cabula ele era muito influenciado já pelo sincretismo religioso e até pelo Islã, né? Então, tinha muitos ritos também de descendência muçulmana no culto de Cabula e também os ritos africanos. E a partir da Cabula deu-se início também aos cultos de Macumba Carioca, que eram realizados na região central do Rio de Janeiro. E os cultos de Macumba Carioca eram onde os negros expressavam as suas alegrias, as suas dores, as suas danças, os seus ritos, e justamente com o instrumento de macumba. Então era tocado sim o instrumento de macumba, que é feito da árvore macumba, que é uma árvore do povo de Angola, do povo Bantu. Então eram feitos esses rituais de magia, também de feitiço, de cura, baseado no elemento catártico. Então a Macumba Carioca ela tem a sua essência de fato tribal, de fato um culto que era afro-ameríndio. Então a Macumba Carioca ela lutou contra o preconceito, lutou contra a escravidão. Então a Macumba Carioca ela era muito perseguida por conta de que saíam em noticiários que o culto de Macumba Carioca era malévola, era do demônio. Então a cultura católica, a cultura cristã, ela demonizou o culto de Macumba Carioca. Então a Macumba, esse nome Macumba começou a ser visto com um olhar pejorativo, com um olhar negativo. Então quem cultuava a Macumba Carioca era muito perseguido. Então a Macumba Carioca ela era executada de maneira muito informal, nos cortiços, nas favelas, na região central do Rio de Janeiro. Mas a Macumba Carioca ela tinha realmente a sua essência no culto ancestral, a sua essência no culto tribal, afro-ameríndio. E o que aconteceu? A Macumba Carioca ela passou por uma fase de latência por conta da Umbanda, que a Umbanda se originou com um pensamento realmente branco, embranquecido, com um pensamento de quem queria fugir da perseguição. Então criou-se as Umbanda branca, foi aberto a porta para as culturas espíritas europeias. Então as casas de Macumba Carioca, com a essência tribal afro-ameríndia, elas começaram a se ramificar e virar tenda espírita, começou a virar templos quase que católicos, com realmente a estrutura católica, branca, cristã, espírita, buscando aceitação. Então sim, a Umbanda branca, que teve um viés racista, foi destruindo o culto de Macumba Carioca, foi tirando os elementos, fetiches negros, foi tirando também o sacrifício, foi tirando o atabaque, e foi incluindo cada vez mais dogmas cristãos, dogmas católicos. E assim que num processo se originou a religião Umbanda, que muito acredita que Zélio Fernandes de Moraes ele criou a Umbanda, mas na verdade a Umbanda não nasceu ali. A Umbanda já vinha num processo de mudança, que era do culto de Macumba Carioca, que foi se embranquecendo, foi se empobrecendo também, tirando a essência do culto de Macumba Carioca. E nesse processo de embranquecimento, a Macumba Carioca passou a virar esse culto que vocês conhecem como a Umbanda. E a Quimbanda também, que originalmente era um culto de cura, porque Quimbanda significa cura.
em banda ou umbanda é o sacerdote curador. A quimbanda ela começou a se misturar com deuses antigos, europeus também, e foi para um outro lado. Então, como tudo isso foi demonizado, a quimbanda ela passou a cultuar Exu Pombogira, que passou a ser visto como uma banda podre, a magia negra. E a umbanda lá mais para o lado branco, o Caboclo Preto Velho, que é a banda da direita, é a banda de luz. Então, nesse processo de embranquecimento, a macumba carioca ela foi se perdendo, entendeu? Foi se enfraquecendo nesse processo de latência. Mas a macumba carioca ela não morreu. Aqui na região central do Rio, na Praça 11, onde tudo começou, onde começou a macumba no Rio, onde também deu origem às ramificações que criou-se os candomblés, com a chegada dos iorubás no século XIX, com a chegada do povo de Orixá, já com a mistura do povo de Angola, do povo de Inquice, onde foi construindo-se esse conceito de religiões de matriz africana aqui no Brasil, ainda existe a macumba carioca aqui no berço. Então, aqui onde eu estou é a Casa das Almas, que é uma casa de macumba carioca, onde a macumba carioca ela é viva, ela é praticada com a sua roupa original, os guias que se manifestam aqui também são originários, né, de toda essa história. Muitos guias que também se manifestavam bem no início da macumba daqui, então são ancestrais que vieram assim de África, são ancestrais também brasileiros, dessa miscigenação ameríndia, África, negra, vermelha, ainda é praticado aqui na macumba carioca, na Casa das Almas. E eu sou uma pessoa que com ordenança, diretriz espiritual e também política, social, eu faço esse movimento de resistência do culto de macumba carioca, que vem crescendo a macumba carioca. Muitas pessoas já estão se identificando com a macumba carioca, justamente as pessoas que não se viam no culto de umbanda, não entendiam muito, mas não tinha muito para onde ir. Também pessoas que não se achavam na quimbanda, que na verdade a sua essência é a essência ancestral do culto de macumba carioca. Então essas pessoas que meio que perdidas nessa água turva, onde não se entendia muita coisa, agora ao observar a resistência da macumba carioca, elas estão se identificando e voltando a cultuar. Então está acontecendo essa ressurgência ou reminiscência do culto de macumba carioca. E eu espero que a macumba carioca passe a ser compreendida, passe a ser cultuada, né, e respeitada como de fato a origem de tudo. Então quem é de quimbanda, quem é de umbanda tem que entender que elas saíram da macumba carioca. A macumba carioca é a origem de tudo, até mesmo antes dos candomblés. E aqui na Casa das Almas também se pratica o culto a orixá, do culto tradicional iorubá, também se pratica o culto a Ifá, e na macumba carioca não tem sincretismo religioso, nada contra a quem deseja ser católico, mas quem respeita a ancestralidade negra, quem faz uma luta antirracista, quem luta contra o preconceito, quem luta pelo respeito da cultura ancestral, deve entender que água não se mistura com óleo. Então, quem pratica o culto ancestral é que louva orixá, Inquice, Vodum, a cultura negra. E quem se identifica com a cultura judaico-cristã, com o cristianismo, que tem Jesus como ponto central da sua fé, deve sim procurar uma igreja que vai fazer muito mais sentido. O salvador do cristão é Jesus Cristo. O salvador do macumbeiro é o Lodumare, é o Batalá, é o orixá. Então quem guia o macumbeiro é o Orumilá, não é Jesus Cristo, não é santo católico. Então esse processo, esse aprendizado, essa conscientização é muito importante para quem está se dizendo macumbeiro, se dizendo que está louvando o orixá. Então tem que ter consciência social, consciência de classe, consciência política, consciência de culto, para saber o que está fazendo e não acabar se perdendo. Quando se cultura orixá, tem que se entender como é que se funciona a cultura de orixá, o que você está fazendo. Como se cultua macumba, tem que se entender o que você está fazendo. Então, o culto de macumba carioca, ele não está somente para você cultuar, para você se curar das suas feridas, das suas dores, evoluir, prosperar, ter felicidade, ter ajuda espiritual, mas também para ter consciência.